Eu já construí uma fonte de água e também uma cascata para meus pássaros. E hoje eu vou construir uma nova fonte, dessa vez para o viveiro que eu estou reformando. E minha ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Eu já tinha essa bacia de cimento, aí em cima eu coloquei esse copo e em cima do copo eu coloquei esse jarro de barro. Aqui na parte de baixo vai ter uma bombinha que vai jogar água pelo esse cano e vai jogar dentro desse jarro de barro e dentro do jarro de barro vai derramar dentro da bacia grande. Então eu já vou preparar o cimento para colar tudo. Vou utilizar 1,5 de areia para 1 medida de cimento. Depois é só misturar tudo, colocar água e misturar a massa. E o ponto é mais ou menos esse aqui, ó, nem muito mole nem muito duro. Aí, como eu usei esse copo aqui de plástico como base, é claro que eu não vou deixar ele aparecendo. Então eu vou tapar tudo com cimento para parecer pedra ou algo mais natural. Nesse primeiro momento não precisa ter pressa e ficar bonito, é só para ir segurando aos poucos. Também fiz um fundo de cimento aqui no jarro de barro que era para segurar mais aquele caninho que tá passando ali por dentro. E para passar esse cano eu fiz um furo com a furadeira e depois passei ele. E ao redor dele, para ficar algo mais natural e água escorrendo como se fosse uma fonte mesmo, eu coloquei algumas pedras. Como eu disse para vocês, eu já tinha essa bacia de cimento que eu tinha feito para meus pássaros do outro viveiro. E a ideia aqui é aumentar mais um pouco ela para colocar a bombinha. Mas antes eu já ia me esquecendo de fazer um furo aqui do lado para colocar um registro para na hora que eu vou fazer a limpeza. Então eu fui colocando cimento e colando mais algumas pedras para ela ficar ainda mais alta. Fui colando as pedras ao redor de toda a borda. E depois com o pincel bem molhado, eu vim espalhando o cimento para ele grudar melhor nas pedras. E também para dar o primeiro acabamento. Fiz a mesma coisa nas pedras que a gente colou ao redor do caninho que vai jogar água. E como eu disse para vocês, não precisa se preocupar em ficar muito bonito agora no início. Eu também peguei uma faquinha e fui raspando um pouco do cimento para ficar mais ou menos na mesma espessura. E aqui no jarro de barro, como eu quero que a água escorra por cima dele, eu vou colar uns pedacinhos de cano. Então eu coloquei cimento e depois coloquei o cano por cima. Onde tinha essa parte mais baixa ali no jarro, eu colei um pedacinho de cano. Aí por cima desses pedacinhos de cano, para não ficar só o cimento, depois eu saí colando algumas pedrinhas para ficar ainda mais natural. E até o momento o projeto da fonte ficou assim. Aqui é a parte de cima da fonte, onde vai escorrer a água. Vou esperar secar por alguns dias para a gente dar continuidade. E a bacia também está dessa forma. Vou esperar esse cimento secar bem para a gente continuar. Agora que o cimento já secou, vamos dar continuidade na construção da fonte para o viveiro dos pássaros que eu estou reformando. Precisei preparar mais massa, a medida eu já ensinei para vocês. Também consegui essa cerâmica azul que eu vou usar na decoração, então fui quebrando em pedaços pequenos. No vídeo passado eu tinha montado a estrutura da fonte, sem se preocupar muito com os detalhes ou com o acabamento. Agora vamos dar uma fortalecida nessas paredes. Então já fui passando mais cimento, depois peguei o pincel bem molhado e fui alisando o cimento. Aqui nessa bacia de cimento, que é onde vai ficar cheio de água, eu fui espalhando uma massa de cimento bem mole no fundo e depois com aqueles caquinhos de cerâmica que eu quebrei, eu fui pregando eles lá, um por um, até preencher todo o fundo. Essa aqui é a parte superior da fonte, então eu fui espalhando mais cimento ali nas laterais para ficar bem seguro. Também passei cimento no vão que tinha entre as pedras, que é para elas ficar bem firme. E para parecer mais natural, como se fosse pedra, pega o pincel bem molhado e vai alisando esse cimento. Depois pega cimento cru, joga por cima e novamente vem com o pincel bem molhado alisando. É importante fazer isso porque o cimento fica bem seguro e também fica bem mais bonito. Preparei mais um pouco de massa e fui fortalecendo a base do topo da fonte. E faz aquele mesmo processo. Pega o cimento cru, joga por cima, depois pega o pincel bem molhado e vai alisando. Peguei mais um pouco de massa e fui espalhando ali na bacia da fonte para ela ficar bem firme. E novamente aquele mesmo processo. Joga o cimento cru, depois vem com o pincel bem molhado e espalhando. Isso serve para ficar mais seguro o cimento e também para dar acabamento. E até o momento a nossa fonte ficou assim, ó. Agora eu vou esperar pelo menos uns 2 dias para esse cimento secar. Depois que o cimento secou, eu já vim molhando ali a base da parte superior da fonte, espalhando cimento com cuidado. E agora eu vou colar aqueles pedacinhos de cerâmica que a gente tinha quebrado. Fui colando um por um. Depois que eu colei tudo, eu joguei um pouco de cimento cru por cima e vim com o pincel espalhando e alisando esse cimento. Aproveitei que a base da fonte, a bacia, já tinha secado e fiz uma limpeza para tirar um pouco do excesso do cimento que tinha por cima das cerâmicas. Depois peguei mais um pouco de cimento e fui preenchendo o vão que tinha entre as cerâmicas, espalhando com o pincel para preencher cada cantinho. Joguei cimento cru por cima e depois fui espalhando com o pincel bem molhado. Esperei esse cimento secar um pouco e fui limpando com pano, tirando o excesso. E pensa numa fonte que deu trabalho para fazer. Depois virei o topo de cabeça para baixo e fui preenchendo ali aquele cantinho que estava faltando com cimento e pedaço de cerâmica.
E finalmente eu terminei a construção da fonte. Olha só como ficou. Vou esperar esse cimento secar bem e no próximo vídeo a gente vai fazer a limpeza. Finalmente a fonte que eu estou construindo já secou, então vamos fazer a limpeza. Joguei bastante água com a mangueira, depois vim com a escova esfregando bem, esfregando com muita força mesmo, que é para tirar todo o excesso de cimento. E essa primeira limpeza ela tem que ser bem caprichada, principalmente na parte interna, porque o cimento ele solta um pozinho que faz mal para os pássaros. Então tem que lavar, esfregar e ir trocando a água várias vezes até ela sair limpinha. Teve alguns lugares que eu tive que pegar até uma faquinha para ir raspando o cimento, para deixar mais à mostra essas pedras, né, para parecer algo mais natural. E com certeza essa é uma parte bem trabalhosa, porque tem que limpar uma por uma dessas pedras. E uma dica que eu dou para vocês é que tentem tirar o máximo o excesso de cimento antes dele secar. A parte superior da fonte foi a que deu mais trabalho para limpar. Também fui lavando a parte aqui de baixo, essa aqui foi mais tranquila, porque como é cerâmica, o cimento não gruda tanto, então eu só passei a escova e foi o suficiente. E eu lavei tudo, até a parte externa da bacia da fonte. E é isso aí, limpeza concluída. Olha só como é que ficou a fonte até o momento. No próximo vídeo a gente vai fazer o teste para ver se a fonte está funcionando certinho. E finalmente vamos colocar a bombinha aqui na fonte e testar ela para ver se minha ideia deu certo. E aqui foi feito tudo sob medida. Já tinha o espaço ali que a bombinha entrar para dentro, já tinha o caninho que ela ia encaixar. Então eu só prendi ela lá no cano. Depois apoiei o topo da fonte dentro da bacia, que é onde vai ficar cheio de água, e onde a bombinha vai puxar a água para jogar para cima. E antes de ligar a bombinha tem que encher de água, senão ela queima. Então enchi a parte de baixo e depois a parte de cima. E agora vamos botar aqui na tomada para ver se vai dar certo. Olha aí, ó, já começou a derramar água. Porém eu percebi que estava derramando muito fraquinha e ainda não ficou como eu queria, porque estava derramando muito pouquinho. Acho que é porque essa bomba aqui não é forte o suficiente, olha só. Não ficou muito bonito não. Eu queria que a água jogasse para cima, então eu tinha mais alguns bicos e fui testando lá para ver qual ficava melhor. Esse aqui ficou muito fraquinho, não gostei não. Depois eu peguei uma bomba emprestada que é mais potente, coloquei lá no local e liguei. Olha só o tanto de água que derramou. Bom, assim iria ficar muito bonito, só que o que é que acontece? A água tá jogando fora, então não iria dar certo. Eu achei mais bonito assim, ó, dessa forma, sem o bico, porque a água iria jogar para cima e ia escorrer pelas pedras. Então eu preciso comprar uma bombinha mais forte, e eu só vou fazer isso quando eu colocar a fonte no local definitivo.